Então, vamos aplaudir nosso Jesus bem alto, que é para Jesus, pastor Diogo. E os meus olhos abri, e agora me alegro em sua cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está a tua atmosfera de adoração? Tem uma pregação que é um tanto que extensa, é um dos assuntos que eu mais gosto de meditar na Bíblia. É os últimos minutos de Jesus vivo como homem. Porque existe dois Jesus, existe um Jesus Deus e um Jesus homem. A Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua glória, se esvaziou de toda a sua deidade. Mas quando Jesus encontrava com um pecador, ele falava: seus pecados estão perdoados. Ele era um Jesus Deus. Mas quando você vê um Jesus aflito, quando você vê um Jesus que está lá no Getsemane, completamente agoniado com um sofrimento que está próximo a vir para ele, você vê um Jesus homem. E eu gosto de comparar aquele Jesus com nós, quando muitas das vezes nós estamos no meio dos nossos vales e nós temos que enfrentar uma cruz, nós temos que enfrentar uma dificuldade, temos que enfrentar alguma luta, alguma batalha, e nós vemos um Jesus ali, 100% homem naquele exato momento, mostrando como a sua alma está exposta. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. O capítulo é de número 14. Quando você achar o capítulo de número 14, você vai até o verso de número 32. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou e pudesse colocar de pé em reverência à palavra? Vamos lá, igreja. Quando foi a última vez que Jesus te deu uma revelação porque você estava no secreto com Ele? Quando foi a última vez que você leu algo na Bíblia assim que te estremeceu os ossos, estremeceu seu coração, estremeceu a sua visão, ao ponto de você ficar perplexo? Olhamos hoje um grupo de pessoas que se denomina cristãos, mas elas não conhecem por que elas são cristãos. Mas de alguma maneira ou de outra ela precisa pagar uma área VIP em uma igreja de luxo, porque de alguma maneira ela não quer se envolver com a igreja. Então ela vai em uma igreja gigante onde que as pessoas não a conhecem. Ela vai numa igreja gigante onde que ela não tem nem hora para chegar, nem hora para sair. Passa antes um pouquinho na cantina e compra uma pipoca para poder assistir o culto. E no meio desse louvor existe louvores que tocam na emoção, tocam na alma das pessoas, mas não tocam no espírito. Porque a adoração de verdade, ela tem que ser construída no espírito. Depois pode emanar para a alma e corpo, mas ela tem que começar no espírito. E no meio daquelas letras, quando falar da carência, quando falar da orfandade, quando falar das dores, elas irão chorar. Elas vão irão se sentir visitadas e tocadas por Deus, quando na verdade elas tiveram apenas uma experiência na alma. Porque a experiência no espírito faz com que essas pessoas elas queiram revirar o mundo de cabeça para baixo por causa desse Jesus. Quando essas pessoas têm um encontro no espírito, na segunda-feira ela fica louca para ler uma Bíblia, ela fica louca para poder orar por pessoas, porque a mente dela foi completamente mudada, agora não é mais algo na alma. Talvez você não está numa igreja gigante, mas o seu pensamento já é completamente de alguém que não tem compromisso com Deus e os irmãos. Vamos lá. Jesus vai te pegar aqui nessa noite. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte aí. Metade da igreja. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia, diz assim: então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos discípulos:
Sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. E lhe disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: papaizinho, pai meu, tudo te é possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém? Quantos aqui já traíram Jesus essa semana? Trair Jesus não é só negá-lo. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, este está pecando. É Tiago 4,17. É mais profundo. Eu não sei o que você está ensinando para o seu corpo. Eu não sei o que você está ensinando para a sua mente ou para a sua alma, para que ela fique em paz no meio do caos que está acontecendo espiritual na nossa nação. Eu não sei como é que você deita a sua cabeça ao travesseiro e você pensa acerca das coisas do reino, ou se você nem pensa nessas coisas. Vamos orar. Talvez você não orou hoje ainda. Talvez você não orou esta semana ainda. Talvez você não orou esse mês, porque tem muitas pessoas vindo à igreja, elas ficam completamente apáticas, aéreas, pensando em seu problema. Porque vir para o culto é difícil, estar na igreja é fácil, mas entrar no culto é difícil, porque fala de dimensões, fala de atmosfera, e as pessoas estão relutantes ao Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele não deixou a igreja órfã. A Bíblia diz que ele deixou o Espírito para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas tem pessoas relutando há tantas semanas, há tantos meses, há tantos anos, que quando chega nesse ambiente, ela está completamente engessada. É necessário que venha um pregador de fora e não a conheça e exista alguma possibilidade de um recado. Afinal, ele não me conhece. E se ele falar, é Deus falando. Porque a Bíblia não tem mais utilidade para ela. A Bíblia não é mais um livro profético, é apenas um livro histórico. Desperta a alma. Desperta a alma. Senhor, se você não orou essa semana, ore agora. E se você orou essa semana, ore agora mais fervorosamente ainda. Eu quero ouvir o barulho de igrejas. Falamos de esferas. Você não pode depender da pessoa que está à frente, não pode depender da pessoa que está do seu lado, para que você sinta, para que você faça, para que você seja. Não, por favor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, deixa emanar, deixa emanar. Fala para o seu corpo, aquieta-te, ó alma. Corpo ofendido, perdoe. Fale com ele, libera, libera, libera. Deixa Deus trabalhar. Não deixa o coração orgulhoso, não deixa os argumentos te roubarem esse momento. Não deixa todas as astúcias da tua alma te tirar desse momento com Jesus, por favor. É só você e Ele. Ele está aqui nessa noite. Deixa Ele te abraçar. E se entregue a Ele, se entregue a Ele. Fala tu, Senhor, não eu. Fala aos nossos corações de maneira poderosa, de maneira que mexa com as nossas estruturas. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Nos toque com o teu toque. Nos mexa. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Vou tentar aplicar o menos possível hoje, por se tratar de um texto que é um tanto que longo.
Mas esses últimos minutos, algumas informações aqui foram tiradas do livro de Charles Swindoll, chamado Sofrimento e Agonia de Jesus na Cruz. É um dos livros mais fortes que eu já li, a qual eu nem gosto de emprestá-lo, porque eu tenho uma paixão por esse livro, muito grande. Ou seja, é uma das coisas que eu mais pesquisei durante os meus últimos 5 anos. Durante os meus últimos 10 anos, já se passaram algum tempo. É sobre os últimos minutos de Jesus. Porque ele mostra demais a humanidade de Jesus. E nós somos humanos. Nós somos homens. Sim, somos pessoas à flor da pele. Somos pessoas muitas das vezes movimentadas pelas nossas emoções. Até que nós se encontramos com a cruz. E nela nós podemos deixar a emoção. Porque nós sabemos que a emoção mais atrapalha do que ajuda. É bom quando a sua emoção está inclinada para Cristo, porque é mais fácil você adorar. Você coloca na balança entre você dar um rolê, entre você ficar em casa, entre você fazer uma viagem e cultuar com os seus irmãos. Quando você está emocionado por Jesus, não tem essa decisão. As pessoas nem te convidam para algum lugar porque sabem que você de maneira alguma deixará de cultuar o Senhor para ir a qualquer lugar. Porque elas conhecem a paixão dos seus olhos. Elas sabem o jeito que você fala. Afinal, como eu posso chamar aquele homem ou aquela mulher de Deus para deixar um culto, sendo que ele carrega algo tão grande? Eu tenho até medo que a mão de Deus se pese contra mim. Vocês conseguem entender? Mas quando nós não temos a identidade necessária, os convites vêm, porque é comum, é normal. Eu não estou falando de você não poder viajar com sua família uma vez ou outra. Não é sobre essas coisas, por favor. Não estou falando aqui de algo legalista, de algo altamente religioso. Não é sobre isso. Porque também na igreja existem pessoas que estão 100% compromissadas com a igreja porque está fugindo dos problemas de casa. Está fugindo de ter que conversar com a sua esposa, Sim, tem os dois lados, não é sobre esses extremos que nós estamos falando, mas é sobre a identidade. Jesus, antes dele chegar neste momento aqui, a qual nós lemos, nós encontramos um Jesus que manda Pedro, Tiago e João preparar um lugar. Na verdade, ele manda apenas 2. Preparar um lugar porque era a última ceia dele. Só que Jesus, ele tinha de costume, quando ele se assentava à mesa com os seus discípulos para poder ceiar, ele carregava uma fisionomia altamente feliz na sua face. Os seus olhos eram diferentes, eles tinham prazer de chegar ali próximo e conversar. Você viu quando Jesus ressuscitou Cicrano? Você viu quando Jesus ele andou sobre as águas? Você viu quando Jesus curou aquela mulher que tinha aquela doença? Esse milagre eu não vi, mas eu vi aquele outro. E eles falavam sobre os tempos de evangelismo. Eles falavam sobre o poder que Jesus carregava com ele, mas naquele dia o olhar de Jesus estava diferente. Naquele dia, o olhar de Jesus estava aéreo, é como se ele não estivesse presente naquela ceia, porque os olhos dele estavam fitados a um sofrimento, a uma agonia da alma, e de repente um começa a olhar para o outro e acha estranho, e Jesus sabe que no íntimo dele é a última ceia naquele modelo. Jesus sabe que naquele momento é o último tempo que ele tem ali como homem próximo àqueles. Eles não conseguem compreender, mas de repente Jesus não está lá, ele fala: ei, eu tenho uma revelação a vós. Um aqui da mesa irá me trair hoje. Esse é o problema de você não estar presente no culto. Sabe por quê? Eu tenho certeza que Judas não ouviu Jesus declarando aquela revelação. Porque a mente de Judas estava naquelas 30 malditas moedas de prata. A mente de Judas estava naquela rebelião que ele acha que aconteceria com a prisão de Jesus. Então Jesus fala bem assim: aquele a qual eu molhar o pão e der para comer, ele me trairá. Me diz, se você está numa mesa e alguém diz: olha, aquele que eu der esse celular, aquele que eu der esse copo de água vai me trair, ninguém aceitaria. Mas Judas, por ele não estar participando daquele culto, Judas, por estar com a cabeça lá nos seus problemas, lá naquilo que ele estava pronto a fazer, ele aceita aquele pão e eu vejo todos olhando. E Jesus libera um comando. Até aquele momento Satanás estava querendo saber quem seria o traidor. Era Pedro? Era João? Porque traidor ele não tem cara, eu quero que você entenda isso. Judas era um cara que sabia se comunicar. Judas era um cara que sabia falar como era necessário. Era alguém altamente agradável, você consegue entender? Judas Pedro que era aquele cara mais espalhafatoso, que falava tudo o que estava na mente, ele estourava como na hora que tinha que estourar. Então quando Jesus fala aquilo, talvez todos ali na mesa pensaram: vai ser Pedro, quer ver o mais emocionado? Mas de repente até o demônio está ali esperando em quem ele iria entrar. Quando Judas come daquele pão, Satanás entra nele. E Jesus fala: o que tiver de fazer, faça logo. E ele sai.
Jesus termina aquela ceia. Talvez era costume deles ir para casa jantar, talvez era costume ir para a casa deles dormir, mas Jesus faz um comunicado diferente naquela noite. Jesus, ele fala: olha, toda vez que eu saio dessas batalhas, dessas guerras que nós andamos, eu costumo ir orar ao monte sozinho, mas hoje eu vou precisar de vocês. Vamos comigo que eu preciso orar. Saíram 11 caminhando em direção ao monte. Passaram pelas escadas de frente à casa de Herodes. E foram um pouquinho mais à frente e subiram em um caminho. Quando começaram a subir, Jesus fala: ei, por favor, vocês 8 fiquem aqui embaixo. Pedro, Tiago e João me sigam. Porque não é todos que podem ir ao mesmo lugar, você consegue entender? Existe um lugar de intimidade, existe um lugar de proximidade, existe um lugar de confiança. Além da mesa, existe um lugar que é altamente precioso, é um lugar de oração. Tem 3 lugares que é precioso para um judeu, é o quê? A cama, o sofá e a mesa. Não é todos que participam. A mesa é um lugar de intimidade. Mas naquele momento que Jesus fala: vocês 8 fiquem aqui, eles precisam entender que é necessário obedecer ao mestre. Jesus continua subindo e quando chega lá em cima, no Getsemane, lugar de prensa, Jesus fala: olha, eu preciso que vocês fiquem vigiando, porque eu vou me afastar um pouco. A Bíblia diz que ele se afasta a um tiro de pedra. E ali ele começa a clamar ao Senhor. E ali ele começa a falar com Deus sobre o que ele estava sentindo. Ali ele começa a falar sobre as dores que ele iria sentir. Sabe por quê? A onisciência, o poder do Jesus agora, ao mesmo tempo que ele era 100% homem, ele também tinha o Cristo Messias, a cristandade, aquele que recebia as revelações, ou seja, ele sabia exatamente como morreria. Então isso ali o afligiu, isso ali comprimiu a alma dele. A alma de Jesus começou a gritar, a alma de Jesus começou a clamar e pedir por socorro. Ali Jesus começa a falar sobre uma agonia diferente. Naquele momento que ele começa a chorar com a sua alma, ele fala: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas tem uma vírgula que muda toda a história. Naquele momento que ele fala: afaste de mim esse cálice, ele consegue enxergar um Diogo, ele consegue enxergar um Naldinho, ele consegue enxergar um Wellington, ele consegue enxergar um Alexandre, um Rafael, um Gabriel. Ele começa a ver essas pessoas e fala: mas que todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. A Bíblia diz que desce o anjo dos céus e começa a consolá-lo. Você consegue entender? Jesus, ele vai lá e volta para saber como é que está ali os seus discípulos, se está naquela mesma vibe de intercessão e de oração. Mas quando ele volta, os homens estão dormindo, aqueles caras estão desanimados. Augusto Cury diz que aquilo acontece porque eles nunca conseguiram ver um Jesus abatido. Eles nunca viram um Jesus com a sua alma ferida, com a sua alma sofrendo, com a sua alma agoniante. Eles só viam um Jesus que estava pronto para tudo. Eles viam um Jesus que estava pronto para dar ordem e o morto ressuscitava. Um Jesus que com quem cruzava no meio do caminho do velório, ele acabava com o velório e ressuscitava. Aquele que estava enfermo, ele curava. Agora eles veem um Jesus que está altamente com medo. O medo é tanto que existe um fenômeno chamado hematose, aonde que a adrenalina é tanta que ele começa a suar e existe um aceleramento cardíaco tão grande no coração dele que começa a impulsionar sangue com tantas forças para as veias, ao ponto das veias racharem, e por a veia rachar e passar próximo à superfície da pele, os poros se abrem e ele começa a suar sangue. Você consegue entender? Jesus começa a ficar todo sujo de sangue por causa daquilo que a alma dele estava sentindo, a agonia da alma, a agonia que estava ali explodindo por dentro. Jesus fala para Deus sobre a agonia da alma dele. Jesus volta para o discípulo e fala para os discípulos sobre a agonia da alma. A minha alma está aflita. Ele fala para os amigos deles. Você consegue entender sobre a agonia da tua alma? Você consegue entender com que a tua alma está aflita? Com que a tua alma está sofrendo? Com que a tua alma está agoniada? Você consegue identificar por que o teu coração está batendo e no sentido de quê? Com que a sua mente anda preocupada? O que tem roubado a tua paz? O que tem roubado a tua adoração? O que tem feito você fugir para o extremo? Porque eu quero que você entenda que tudo que você está passando, aquilo que Jesus tem para você, é muito maior. Eu amo quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8 dizendo: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Existe de um sofrimento verdadeiro. Existe algo a ser vivido com Jesus, com Deus.
Existe um sofrimento genuíno. Não sofrimento por coisas triviais. Sofrimento por coisas triviais está ao seu alcance. Você pode mudar a história. Você pode mudar o cenário com algo muito importante, com a oração. Jesus, ele sobe ao Getsemane para orar. Ele sobe como uma ovelha. Ele sobe como um coitado. Ele sobe como aquele que está sofrendo. Mas a partir do momento que ele coloca tudo nas mãos de Deus, ele agora não desce mais como uma ovelha. Ele desce como um leão. Ele desce como um guerreiro, pronto para poder enfrentar a cruz, pronto para poder enfrentar os inimigos, pronto para poder olhar no fundo dos olhos daqueles que o trairia, pronto para poder receber o beijo de Judas, pronto para poder olhar no fundo dos olhos de Pedro e dizer: eu ainda vou te pegar, eu ainda vou te amar, eu ainda vou te salvar. Alguém altamente resolvido. Você consegue entender que Jesus humano era esse? Alguém sujeito às mesmas fraquezas. Alguém que foi tentado em todas as coisas. É para você fazer uma autoanálise na sua vida. Quando você sentir só, Jesus sentiu só naquele momento. Ele olha para as pessoas que ele podia mais confiar e os caras estão dormindo. Imagina se Jesus fosse calcular o que eu já fiz por Pedro, o que eu já fiz por João, o que eu já fiz por Tiago, e agora eles não podem orar nem um minuto, não podem orar nem uma hora. Só que a mente de Jesus não estava nessa somatória. O reino precisava ser andado, o reino precisava ser desenvolvido, o reino precisava de alguma maneira ser movimentado, e nós precisamos movimentar este reino. Tem pessoas que não estão movimentando o reino, porque ele está esperando a resposta de Cicrano, está esperando a resposta de Bertano, está esperando a resposta de alguém para poder ajudá-lo almaticamente falando. Pedro não podia ajudar, João não podia ajudar, Tiago não podia ajudar. Era só Deus. Era só Deus. No Getsemane ali estava Deus e Satanás. Satanás falava sobre Jesus não suportar o que ele iria passar. Satanás pregava para Jesus sobre que não valia a pena ele passar por tudo aquilo que ele iria passar. E Deus falava do outro lado: meu filho, está tudo nos meus planos. Eu te preparei para esse dia, eu te fiz para esse dia. 30 anos se preparando, 33 anos se preparando para aquele exato dia. Aquela sexta-feira santa, depois de uma ceia. O coração dele estava aflito, a sua alma estava aflito. Jesus naquele vale, ele nos representa, eu quero que você entenda isso. Jesus naquele momento, ele está exatamente mostrando a perturbação da alma dele. O corpo de Jesus não estava suportando. A esfera daquele lugar não estava suportando. Vamos lá. Jesus, ele levanta dizendo: eu estou pronto, Pai. O meu corpo está pronto para ser traído. Aquele que vai me trair está próximo a chegar. A história conta que Judas, ele sobe aquele ambiente com aproximadamente 600 homens. E quando eles chegam aqueles homens exatamente tudo escuro. Eles chegam com tochas na mão. Aí Jesus pergunta: a quem vocês procuram? Aí alguém vai lá e responde: a Jesus o Nazareno. É uma das falas que eu mais sou apaixonado na Bíblia, porque é a mesma fala que Jesus fala para Moisés, é a mesma fala que Jesus fala para Marta. Eu sou. E quando ele faz aquela declaração depois de uma oração, a Bíblia diz que todos aqueles soldados caem ao chão. Eles não suportam a glória da revelação do próprio Deus, dizendo: eu sou. Quando Moisés mandou perguntar: Deus, como eu vou dizer quem tu és? Diga que eu sou o que sou. Quando Marta estava aflita, ele disse: eu sou a luz e a ressurreição. Você consegue entender? Eu sou. É aquela revelação que aqueles homens não suportaram, eles caíram ao chão. Se Jesus não tivesse identidade, Jesus fugiria. Mas Jesus naquele momento, ele segura mais um pouco e faz essa pergunta 3 vezes. Até a hora que ele não se revela mais como eu sou. E apenas manda eles fazer o que tiverem que fazer. E ali tem uma pequena guerra, a qual eu não quero me ater agora, para nós conseguirmos dar continuidade à pregação. Eles pegam Jesus ali pelo braço e caminham primeiro para a casa de Anás. Chegando na casa de Anás, eles falam: ei, tu é um falso Messias. E ali Anás declara a morte para Jesus. Caifás, ele aparece
Quando Caifás aparece, ele acusa Jesus também por blasfêmia. E ali mandam matar Jesus. Jesus ele vai para o terceiro julgamento, ainda no Sinédrio. E mais uma vez julgam Jesus à morte. Jesus é levado para a casa de Pilatos. Quando chega na casa de Pilatos, existe um diálogo. Pilatos fica um tanto que curioso, porque a mulher dele tinha sonhado à noite, falado: ei, vão levar o homem para você poder julgar. E não se meta com este homem, porque ele é justo. Pilatos fala: por que vocês querem que eu resolva algo que é problema de vocês? Aí no meio daquele diálogo, eles começam a falar: este está dizendo que é o Messias, este está dizendo que é o Cristo. Pilatos fica curioso. Pilatos pede uma reunião, só ele e Jesus. Ele fala: tu és rei? Aí Jesus pergunta: vem de tu mesmo esta pergunta, ou outros falaram ao meu respeito? Pilatos fala: tu não sabe que eu sou aquele que pode soltar? Nenhuma autoridade foi te dada senão do alto. Ali existe uma das conversas mais singelas. Jesus se revela como uma verdade para Pilatos. E Pilatos pergunta o que é a verdade. Jesus não fala para ele. Pilatos olha e diz: esse homem é inocente. Ou seja, Jesus recebe 3 vereditos pelos religiosos de culpado, de tem que morrer. Agora, quando ele chega diante de um pagão romano, aquele romano diz: ele é inocente. Por favor, ele é da Galileia? Sim. Então leve para Herodes poder julgá-lo. Ele é chegado à casa de Herodes. Chega lá, Herodes tem uma casa de orgia, uma casa completamente ridicularizada. Herodes faz algumas perguntas e não tem acesso às respostas que ele gostaria. Ele olha para Jesus e fala: esse cara é um louco. Mas ele é um louco inocente. Manda ele de volta para a casa de Herodes, para a casa de Pilatos. Aí já estamos indo para a 6ª vez, certo? Uma vez na casa de Anás, 2ª vez Caifás, 3ª vez Sinédrio, 4ª vez Herodes, 5ª vez Pilatos, 5ª vez Herodes, de volta mais uma vez para a casa de Pilatos. Quando chega lá, Pilatos ele fica com o coração aflito. Ele quer se livrar de qualquer maneira, mas Pilatos ele está embaixo do olhar de César, porque ele já tinha cometido 2 falhas. E César agora diz: minha senhora, é o seguinte, se você der mais um vacilo, você vai ser morto. Então agora ele está com medo, ele sabe que Jesus é inocente. Ele fala: olha, se eu der um mole, os seguidores de Jesus irá fazer uma rebelião, e essa rebelião chegará até César. Se eu der outro mole, os seguidores de Caifás irá fazer uma rebelião. Ele estava entre a cruz e a espada. Só que Pilatos ele tem uma ideia. É de costume todo ano soltar um homem. E aí eu consigo entender. Um homem que estava com a sua cruz completamente preparada. Porque as cruzes, elas eram feitas 5 dias antes do julgamento. Pilatos ele está dentro, Barrabás está dentro da prisão. De repente ele escuta os passos de soldados andando até ele. E de repente ele escuta o barulho da tranca abrindo. E o soldado fala: vem aqui. E pegam ele e colocam Barrabás de um lado e Jesus do outro. Aí Pilatos tem uma grande sacada. Ele pergunta: vocês querem que soltem a Jesus Barrabás, que o nome também de Barrabás era Yeshua? Você querem que solta Yeshua Barrabás? Ou vocês querem que soltem Jesus, o Messias, o Cristo? Aquilo sai como uma flechada no ouvido daqueles homens. E eles gritam: soltem a Barrabás. A Bíblia diz: ora, Barrabás era um assassino, Barrabás era um salteador. E o mundo gritava por Barrabás. As pessoas estavam com o seu coração comprado, estavam com seus olhos fechados e enfurecidos pelo reino das trevas. Vocês conseguem entender o cenário que estava ali acontecendo? Pilatos ele fica louco, que ele não imaginava que mandariam soltar aquele homem com o seu coração completamente sanguinário. E ele manda que solte Barrabás. E Barrabás sai pelo meio daquela multidão, e a multidão olha para ele, não aceita, mas eles continuam olhando com raiva para Jesus. Pilatos ele olha para Jesus e fala: e esse Jesus, o que vocês querem que eu faça? E de repente, uma das palavras mais fortes sai da boca daquela multidão: crucifique-o! Crucifique-o! Pilatos, crucificar é algo muito grave. Eu vou fazer o seguinte: vou mandar açoitá-lo. Porque Pilatos acreditava que depois que Jesus tomasse uma surra, aquele povo mudaria de ideia. Pilatos fez de tudo para que Jesus não fosse crucificado, mas Pilatos entrega Jesus aos judeus.
Pilatos, ele tem a decisão de não se decidir por medo de morrer para poupar a sua própria vida e a vida da sua família. Ora, Cláudia estava grávida, ele olha assim e fala: como eu estou preso, como eu estou seguro, como eu estou preso a isso tudo. Cuidado com as suas indecisões. Aquele que tentar salvar a sua vida, perder lá, mas aquele que perder por amor de mim, acha lá. Pilatos, ele termina enlouquecido. Você consegue entender? Ele fica imaginando sobre aquele Jesus que ele teve a oportunidade de deixá-lo ir, mas ele teve que levar sobre ele aquela acusação. Quando Pilatos fala bem assim: ei, vocês querem que eu crucifique-o? Aí os judeus gritam: sim, crucifique, e deixe que o sangue dele derrame sobre nós e os nossos filhos. Aí você vê as maldições da guerra que está sobre os israelitas até hoje, sobre os judeus. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem compreender todo aquele cenário de Jesus, a qual Jesus estava passando? Então Jesus é levado para Gábata. Naquele lugar existia um tronco, aproximadamente aqui uns 60 centímetros. Jesus foi completamente despido, ele não ficou seminu, ele ficou completamente despido. Ali colocaram ele com a barriga sobre aquele tronco. Existia 4 argolas. Nessas argolas prenderam os 2 pulsos da frente e os 2 pés. Jesus ficando em uma posição completamente desvantajosa. Agora havia um homem para poder bater. Ele vinha com um caniço de aproximadamente 14 centímetros, como se fosse um cabo de vassoura na sua mão. E nas pontas existiam as hastes de vidro, pedaços de metais e cerâmica. E aquele homem começava a desferir chicotadas em Jesus. Chicotadas que a qual encravava dentro da sua pele. E quando puxava, arrancava pedaços de carne. Você consegue entender a dor que Jesus passou? Era tanto sofrimento naquela época que alguns não conseguiam e morriam ali mesmo naquele lugar sem nem sequer passar pela cruz. A dor era tanto que alguns desmaiavam e era acordado com um banho de água e sal, com a salmoura, jogado doendo, e aquele homem com seus músculos completamente enrijecidos, cheio de cãibra, cheio de dores, sem conseguir respirar direito. Jesus tomou aproximadamente 400 chicotadas. Você consegue entender o que é isso? Foi completamente ensanguentado aquele pátio de azulejo, aquele Gábata. Foi uma dor insuportável. Agora, depois que Jesus passa por todo esse sofrimento, ele é tirado para poder ser levado diante daquela multidão mais uma vez. Só que no meio desse processo, os soldados pegam uma capa e colocam sobre aquelas feridas dele, impulsionando aquelas feridas e amarrando no seu pescoço para ser como se fosse uma capa de rei, porque tu não é o rei dos judeus. E agora dá para ele um bastãozinho assim, para poder dizer que é um cedro. E pegam uma coroa de espinho para poder colocar na cabeça dele. Esses espinhos tinham aproximadamente 8 centímetros. Alguns vão dizer que tinha até cerca de 15 centímetros. Esses espinhos conseguiam furar a madeira de acácia, de tão forte que ele era. E aqueles homens, quando faz aquela coroa e coloca na cabeça de Jesus, chega até empurrar para que prenda a orelha dele na cabeça e prenda aqueles espinhos na cabeça de Jesus, começa a sangrar. Você consegue imaginar essa dor? Você consegue imaginar aquele sofrimento que Jesus passou por mim e por você? Você consegue imaginar todo esse cenário que Jesus estava ali passando para poder mostrar para nós que era possível e poder dizer para nós que não era difícil congregar numa sexta-feira da Semana Santa, onde que tem muitas pessoas hoje caminhando cerca de 300 quilômetros por uma imagem de escultura? Vocês conseguem entender o que Jesus passou naqueles exatos momentos? Jesus já tinha perdido cerca de 3 litros de sangue. Jesus, ele estava com aquela capa, o cedro e a coroa, mas da cintura para baixo ele estava nu, a vergonha da cruz. Jesus é colocado diante de toda aquela multidão. E quando Pilatos pergunta mais uma vez: crucifique-o, mande-o levar. Colocam a haste de cima da cruz sobre os seus ombros. Era algo altamente pesado. Tinha cerca de seus 260 centímetros. E começam a dar a Jesus, para Jesus começar a andar e fazer o último caminho, chamado o caminho do sofrimento.
Jesus começa a andar e ali ele ainda continua sendo chicoteado até chegar a um determinado lugar. Chegamos em Gólgota, o lugar da crucificação. Resumindo a história, se teve um momento que Jesus não conseguiu carregar sozinho. Se eu não me engano é palitibum, a parte de cima da cruz, que é colocada sobre os seus ombros. Vamos lá. Resumindo algumas coisas aqui. Jesus tem um momento que ele não suporta, ele cai. Você consegue entender? Jesus com aquela coroa de espinho caindo, e aqueles espinhos penetrando mais ainda na sua cabeça, seu joelho ralado. E no momento que ele não aguenta mais, um soldado olha para o lado e vê um Simão Cirineu, para poder colocar o ombro dele debaixo daquela haste da cima da cruz e ajudar a carregá-lo. Com isso, Deus está nos ensinando alguma coisa. Sempre vai existir um Simão Cirineu para poder te ajudar no caminho difícil. Sempre vai existir um Simão Cirineu para poder ajudar nós carregarmos a nossa cruz. Até quando Jesus ele chega naquele determinado lugar onde que ele é colocado. Vamos lá, vou tentar aqui trazer para vocês o mais claro possível. O paratibum ele é colocado ali. Em cima, na transversal da cruz, ele é pregado. Depois que ele é pregado, vem 2 soldados. Um segura o braço direito de Jesus, o braço esquerdo de Jesus, e outro segura o direito. Aquele soldado, ele carregava o avental onde ali tinha os pregos de aproximadamente não, de 12 centímetros e meio de comprimento. Aquele homem, depois a cruz era feita 5 dias antes, e ele era feito exatamente a forma daquele homem que iria ser crucificado. Só que aquela cruz não era para Jesus. Jesus ele foi condenado naquela mesma noite, você consegue entender? Aquela cruz era para Barrabás. Barrabás ele era um pouco maior que Jesus. Ou seja, aquele homem, ele procura no pulso de Jesus um lugar onde que não tem veia nem ossos, para poder transpassar aquele prego, e de uma maneira que ficasse tão preso ao ponto do preso não conseguir puxar e se soltar. Então ele encrava de uma vez aquele prego, atravessa o pulso de Jesus, mas quando vai puxar ao lado esquerdo, não dá o mesmo comprimento, e agora é puxado com uma força maior, ao ponto de deslocar o seu ombro para que alcance o outro lado. Jesus altamente gritando de dor naquele momento, e é transpassado um prego no outro lado. Agora, eles puxam uma perna. Os romanos, eles eram muito cruéis. Ele tinha maneira de fazer a pessoa sofrer sem morrer, porque a ideia deles não era morrer. Não era que a pessoa morresse, mas era que sofresse. Tinha algumas pessoas que eram presas que os romanos não deixavam nem ter um sepultamento. Ele deixava que a pessoa se degradasse ali em cima, que os animais o comessem e morresse ali, e se acabasse ali. Você consegue entender o tamanho da fissura, o tamanho da dor? Eles inventaram algo que eles colocaram um tipo de banquinho embaixo do quadril, para que aquele preso não morresse asfixiado. Porque se ficasse só preso pelos braços, a asfixia fazia com que prendesse aquele homem e morria. Então ele dava ali para o homem ter um alívio. Então puxaram uma perna de Jesus, pregaram ali os pés dele, colocaram o outro pé por cima e pregaram. Depois é puxado. Como era puxado? A cruz era colocada uma corda nas suas extremidades, tinha um tipo de argola que era passado. Quando vinha puxando aquela cruz até um determinado lugar, era solto dentro do buraco a cruz. Só que quando pegava aquela cruz ao chão, quando ela entrava no buraco, imagina a mão mexendo naquele prego e a dor que era dada naquele momento. Jesus ele suporta algum tempo em cima da cruz. Não apenas 15 minutos, mas cerca de 3 horas. Jesus fica ali em cima daquela cruz. Como é que ele fazia para respirar? Ele se segurava no prego e puxava para poder conseguir respirar, porque ele sabia que o sacrifício perfeito não podia ser por asfixia. Você consegue entender os últimos minutos de Jesus como homem? O que foi que ele passou e como ele estava passando ali em cima daquela cruz? Vamos lá. Vamos lá. Jesus ele está ali em cima.
E é colocado 2 ladrões do lado dele. Naquele momento, um olha para o outro e começa a zombar, porque em cima da cruz de Jesus estava escrito: Rei dos Judeus, em hebraico, latim e aramaico. Grego, latim e hebraico. É isso aí. Você consegue entender que eles olhavam ali para a cruz, olhavam para a cruz e via Rei dos Judeus e começavam a zombar? Só que de repente um daqueles homens, agora eu vou fazer uma conjectura. Eu consigo imaginar um daqueles homens que já ouviu falar que viria um Messias que salvaria a pátria. Viria um Messias que perdoaria todo o pecado. Quando ele enxerga ali, Rei dos Judeus, ele fala: está diante de nós um inocente. A promessa de Israel está numa cruz. Ele fala: Jesus, me perdoa. Lembra de mim quando entrares em teu reino. E Jesus fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É uma das mensagens mais profundas. Você consegue entender? Um ladrão na cruz conseguiu uma salvação. E você 30, 40 anos no banco de uma igreja, 10 anos, ir para o inferno. É claro que o ladrão não terá os galardões daquele a qual nós tivemos chance, porque são tempos diferentes. Você ser salvo também não quer dizer que você terá, na eternidade ainda terá hierarquias. Você consegue entender? Porque aquele homem, ele não conseguiu remir a vida dele. Ele entregou a vida dele para Jesus, mas não deu tempo dele remir, não deu tempo dele fazer boas obras. Você consegue entender? Nós estamos aqui nessa terra para nós plantarmos, estamos aqui nessa terra para nós semearmos o Evangelho, para nós falarmos sobre o poder de Jesus. Mas mesmo assim, quantos anos, depois de 2000 anos, quanto testemunho esse homem não conseguiu entregar com essa Bíblia impressa, com essa Bíblia escrita? A graça de Deus ainda chegou para aquele homem, você consegue entender? Mas Jesus, depois que ele faz algo, ele diz: Deus, eu te entrego o meu espírito. Mas tudo começa a ficar pesado para Jesus depois que ele fala a frase: está consumado. Depois que ele fala tetelestai. Por quê? Quando ele fala está consumado, ele toma todo o pecado da humanidade sobre ele. Ali é um pecador na cruz, não é mais Jesus, Deus, não é mais. É Jesus 100% homem pecador. E naquele momento que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque agora ele está com pecado, e quem está coberto de pecado não consegue sentir nem perceber a presença de Deus no ambiente. É por isso que a pessoa se sente abandonada. É por isso que a pessoa se sente só. É por isso que a pessoa olha para todos os lados e diz: não tem ninguém por mim. É porque naquele momento ela está como se estivesse dentro de uma caixa de acrílico e Deus está do outro lado falando: vem, filho amado, eu estou aqui. Vem, filho amado, eu estou aqui para poder te abraçar. Mas a pessoa não consegue escutar. A pessoa, ela está presa, ela está segura, ela está sem propósito de vida. Tudo que ela quer é fugir para um lugar que ela não sabe onde é. Mas concluindo, Jesus, ele entrega o Espírito dele. E assim que ele entrega o Espírito dele, a Bíblia diz que ele dá o último suspiro. E você vê todo o céu se fechando. E agora você vê um terremoto muito grande, porque a Bíblia diz que o véu é rasgado dentro do templo. Agora imagina a loucura na mente de Pilatos. Imagina a loucura na mente de Caifás, de Anás. Imagina a loucura na mente daquelas pessoas que estavam ali próximas. Imagina eles desesperados, porque começa um tremor muito grande. E aquele tremor faz com que o terremoto abra os túmulos. E pessoas são ressuscitadas naquele momento. Pessoas, elas começam a sair dos túmulos vivas. Imagina a loucura deles saberem que tinha crucificado o próprio Jesus. Deles saber que tinha entregue o próprio Filho do Deus vivo, que desceu para mudar a história. Um dos momentos mais impressionantes que eu vejo Jesus na cruz é quando ele está ali completamente sentindo só. E quando ele olha para baixo, ele vê a mãe dele. E ele vê o melhor amigo dele, chamado João. Sabe por quê? Tem momento que mesmo que você esteja só, a sua família não vai te abandonar. Tem momento que você mesmo que esteja só,
A sua mãe estará lá. Alguém que ama você estará lá. Vai ter aquele amigo seu lá embaixo que não vai deixar, não importa o que estão falando de você, de Jesus. Eu sei quem você é. Eu conheço teu coração, você é meu amigo, eu estou com você até o fim. Você consegue entender? Aquele que vai lutar, aquele que vai brigar por você, aquele que não importa o que vão dizer de você, vai te defender, porque o nome disso é identidade e DNA. Por favor, tem alguém aqui nessa noite? Jesus, ele desce ao inferno e ele vai pregar. Só que a pregação que Jesus vai pregar no inferno não é um evangelho chamado Boas Novas, um evangelho que traz um arrependimento, mas é um evangelho de juízo. Ele só vai decretar e fechar. Só vai dar um ultimato ao inferno. Ele sobe. Quando ele volta à terra, que o Espírito ressuscita ele, ele vem completamente transfigurado. Ele vem completamente amável. Ele começa a procurar Pedro, ele começa a procurar todos. E a última reunião deles, para nós irmos embora, Jesus ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando e ensinando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus começa a acender o céu, começa a subir. E toda aquela multidão vai olhando, de repente, os dois anjos que estão subindo com Jesus, vai lá e desce, diz: ei, toca nome, diz, do mesmo jeito que ele subiu, é o mesmo jeito que ele voltará um dia. Jesus, quando ele chega à porta dos céus, você sabe que os anjos não são oniscientes nem onipresentes. Tem anjo que está ali na mesma função há milhares de anos, ele não vai mudar a função, como aquele que está como guardião dos céus. Quando Jesus chega na porta do céu, um anjo olha para o outro e diz: quem é você, o que você está fazendo? Porque a face dele era diferente, porque o jeito dele era diferente. De repente alguém diz: eis aí, aquele que tem o nome sobre todo nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que abra os portais do céu. Você consegue entender a glória de Deus sobre aquele ambiente, a glória de Deus sendo derramada? Eu quero que você se coloque de pé para nós orarmos. Por favor, se desperta. Vamos lá, vamos lá. Aleluias. Aleluias. Converse com Jesus nesse momento. Fale com Jesus nesse momento.